A todos os irmãos da corrente. Mais uma vez estamos aqui e vamos pedir que essa live seja abençoada e que tenhamos muita paz e muitos bons fluidos durante toda ela. E dando sequência às nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos falando do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, é o título do capítulo. E hoje, como eu adiantei na semana passada para todos, nós vamos estar falando um pouco sobre o orgulho e a humildade. Sobre esses dois sentimentos tão importantes na nossa vida e, ao mesmo tempo, antagônicos, né? Um é praticamente o contrário do outro, mas que é muito importante a gente refletir e fazer uma reflexão sobre esses sentimentos, sobre o que eles representam na nossa vida e sobre a importância de sabermos entendê-los e trabalhar esses sentimentos em nós. Eu vou ler alguns trechos aqui do Evangelho e a gente vai lendo e comentando aos poucos para que a gente possa ter um entendimento básico da importância desses sentimentos na nossa vida. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus lhe dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Essa mensagem é do Espírito de Verdade, né? Ela vem trazer esse conselho do Cristo para nós, que através dos Espíritos, o esclarecimento com relação à nossa condição atual na Terra, nossa condição encarnatória aqui. Então, é muito importante que a gente entenda o porquê estamos aqui e qual os nossos objetivos nessa encarnação. Porque só assim nós teremos condição de combater sentimentos negativos, combater o orgulho em nosso coração e nos tornarmos mais humildes. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humanidade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Ou não, porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Vejam bem a importância da humildade, né? Porque no momento que nós despimos nosso coração de sentimentos negativos, de ódio, de inveja, sentimentos que diminuem a nossa capacidade de praticar a caridade. Porque nós só conseguimos ser caridosos, nós só conseguimos entender o nosso semelhante se nos tornarmos humildes. O que é tornarmos humildes? É nos tornarmos iguais, nos sentirmos iguais a todos. Aqueles nossos companheiros, nossos semelhantes, independente de nível escolar, independente de nível de vida, de poder, de poder aquisitivo, se pobre, se rico, nós nos devemos considerarmos todos iguais. Por quê? Porque estamos todos em um planeta de provas e expiações, onde as provas, elas vêm para todos, de maneira diferente, mas ela está aí para o pobre, para o rico, para todos. Por quê? Porque Deus é justo. Deus não daria e não cobraria mais de alguém que não fosse necessário. Então, se estamos sendo cobrados com mais rigor, é porque merecemos essa cobrança. Ao mesmo tempo que, se passamos por provas mais leves, mais brandas, é porque merecemos também. Então, precisamos entender que
a nossa estado aqui é transitória e, por ser transitória, ela precisa se revestir de sentimentos melhores. Precisamos nos tornarmos melhores. Por quê? Porque nós não somos proprietários de nada. Tudo que nós vivemos, tudo que nos é dado na nossa condição de vida aqui é por empréstimo. E nós devemos ter essa consciência, porque só ela vai nos permitir sermos mais humildes e tratarmos os nossos semelhantes de maneira mais humana, de maneira mais igual. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus los retira, acusam-no de injustiça. Vejam bem, o quanto o orgulho nos cega, né? O orgulho cega porque uma das provas mais difíceis, desculpa, gente, uma das provas mais difíceis de ser vivida aqui na Terra é a prova da riqueza. Por quê? Porque o poder cega, o poder tira a capacidade de raciocínio das pessoas. Pessoal, desculpa aí. Garganta está um pouco seca. Então, quando nós temos o poder do dinheiro, ele tende a nos cegar, a nos tornarmos mais orgulhosos, a nos revestirmos de sentimentos que agridem e que diminuem o nosso próximo. Então, nós precisamos tomar cuidado com o orgulho. E só combatendo o orgulho é que atingiremos a condição de prática da caridade, que é a máxima pedida pelo Cristo a todos nós. Eu vou fazer mais uma leitura aqui para a gente concluir. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta. Bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Vejam bem essa mensagem. Então, muitas vezes, o poder financeiro faz com que o rico ele ajude financeiramente o mais pobre. Mas de que maneira? Na forma de esmola. E a caridade que Deus nos pede, ela pode ser feita materialmente, mas ela principalmente deve ser praticada de maneira espiritual, ou seja, de maneira a engrandecer e a valorizar aquele que recebe. Então, quando eu simplesmente dou uma esmola para me ver livre do pedinte, eu não estou praticando a verdadeira caridade. Então, a prova do dinheiro ela é muito dolorosa e ela é muito difícil por isso, porque o dinheiro faz com que você se sinta poderoso, faz com que você se sinta superior. Então, nosso cuidado é esse. Nós precisamos ter o cuidado de saber lidar com algo, com o lado financeiro, com o lado de poder, quer seja o lado de ter dinheiro ou o lado de ter poder de decisão. Por exemplo, no trabalho, no dia a dia, no lar, quando você é levado a decidir, quando você é responsável por decisões, que essas decisões elas sejam pautadas nos sentimentos melhores, sentimento de caridade, sentimento de humildade, sentimento de perdão, sentimento de tolerância. Então,
esses sentimentos precisam pautar o nosso dia a dia. Por quê? Porque o Cristo nos pede que nos tornemos humildes. E para nos tornarmos humildes, nós devemos nos despir de orgulho, de vaidade, de prepotência, de todos esses sentimentos negativos. Na medida do possível, precisamos nos corrigir para que sejamos mais humildes e menos orgulhosos a cada dia. Essa era a mensagem que eu tinha hoje para nós. E continuando, finalizando esse capítulo, na próxima semana nós falaremos da missão do homem inteligente na Terra. É outro item muito importante, muito interessante, que vem dar sequência a essas mensagens tão valorosas do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda muito no nosso entendimento e na nossa caminhada aqui. Que a paz de Cristo esteja com todos nós e tenhamos uma live de muito proveito e de muita paz. Obrigado, Luiz. Está com a palavra. Assim seja, Sr. Alain. Nós agradecemos ao senhor pela sua participação. Pedimos a Deus que abençoe a toda a sua família e dê ao senhor muita saúde e muita paz. Muito obrigado pela sua participação, pela sua evangelização. Que assim seja para todos nós, Luiz. Amém. Graças a Deus. Aos nossos irmãos que estão presentes no nosso trabalho nessa noite de hoje, alguém gostaria de participar, de fazer algum pedido de oração, fazer algum agradecimento, dar algum depoimento, dar alguma mensagem? Alguém gostaria de participar? Nosso irmão Aparecida, boa noite. Boa noite, Aparecida. Aparecida Gonçalves, você levantou a mão primeiro. Você gostaria de falar? Boa noite. Nosso irmão João José. Boa noite. Boa noite, paz de Cristo. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Boa noite a todos os irmãos de corrente. Boa noite, São Manel. A paz de Cristo a todos. Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer por todas as bênçãos já recebidas, por tudo o que eu já recebi até na data de hoje. E, ao mesmo tempo, eu volto a pedir. Peço pelo compadre Deus, que não está andando muito bom. Peço por todos os seus parentes também que estão doentes. E por todos aqueles nomes que são incluídos nos pedidos de oração pelo seu Davaí, pelo seu Zé, pelo seu Carlos. E por todos aqueles que nos pedem, ou tragam o pensamento até nós pedindo ajuda. E eu peço também pelo nosso irmão de corrente, que era da corrente do Jaraguá, frequentou uns dias na nossa casa e está afastado, o Alaci, que também está com problema de saúde, acho que fez uma cirurgia recentemente e está à base de morfina, porque sentindo muitas dores. Então eu peço a Deus e a todos os doutores espirituais que, de acordo com os merecimentos dele, que leve os medicamentos fluídicos do laboratório divino a ele. Não só a ele, mas a todos que se encontrarem enfermos necessitando de um medicamento. Eu agradeço também pela minha mãe, a recuperação da minha mãe, que, graças a Deus, ela está bem. Já foi para a casa dela, hoje já está descansando, como se diz, no seu berço. Não está mais aqui na minha casa. Não estou agradecendo por ela ter ido embora, mas pela recuperação dela. Eu segurei ela aqui até um quanto teve jeito para ela não fazer extravagância. Então é só motivo de agradecer.
agradecer esses maravilhosos mensageiros, doutores espirituais, agradecer principalmente ao seu Manuel também, pela firmeza de pensamento dele, pelas orações, porque eu sou um chulé no pé dele. Sempre que tem alguma coisa, eu estou pedindo para ele. Que seja dos meus familiares, seja dos meus amigos, seja alguém que me pede, eu estou sempre pedindo a ele, levando a palavra até ele. E também eu peço pelo meu sobrinho, lá de Riachinho, o Flávio, que foi lá para o Riachinho. É o que eu sempre pedi pelas bebidas. O Manel está fazendo o trabalho, está com ele nas orações, mas ele já está bem melhor, graças a Deus. E creio eu que Deus vai abençoar, que em breve ele vai conseguir se libertar do vício do álcool, que ele possa voltar a ser a pessoa normal, responsável que ele sempre foi. E tem o primo dele também, lá de Arinos, que também se encontra perdido no álcool. E eu estou sempre incluindo eles nas orações. Tem a minha sobrinha Camille, que também tem hora que tem os pensamentos de suicídio, está fazendo o tratamento psicológico também. Eu peço a Deus e os bons mentores espirituais por ela, e pela Emily também, minha sobrinha, lá de Bonfinópolis, que também tem um problema de saúde, vive dando crises. A menina com 7 anos não está nem estudando, não está conseguindo nem estudar pelos problemas, que era uma crise em cima da outra de desmaio. Mas o que eu tenho mais neste momento é só agradecer. Estou pedindo, mas já estou agradecendo por esses pedidos que eu estou fazendo, porque eu sei que a gente também não consegue amparar todo mundo e que os pedidos da gente sejam aceitos conforme a gente pede. Mas Deus sabe, Deus e os mentores espirituais sabem os merecimentos de cada um. De acordo com os merecimentos, eu tenho certeza que será levado a cada um aquilo que estiver no merecimento. Então é só gratidão a São Manuel, a você, Luiz, a todos os irmãos de corrente, a todos que elevaram o pensamento e fizeram uma oração em prol da minha mãe, do meu irmão, que Deus o recolheu, mas foi válido as orações de cada um, porque com certeza serviu para o desenlace dele aqui da matéria para o plano espiritual. É gratidão, gratidão e gratidão a São Manel e a toda a corrente e a todos aqueles que rezaram e aos bons mentores espirituais. A palavra está com você, Luiz. Graças a Deus. Que Deus possa escutar todas as suas palavras, meu nobre irmão. Que o Senhor Jesus possa escutar todos os seus pedidos e possa atender a eles. Que assim seja. A nossa irmã Silene Nunes, boa noite, Pai de Cristo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os irmãos da corrente. Eu estou aqui para falar o que sempre falo. Essa corrente é muito importante para mim, na minha vida, desde que entrei. Eu não tenho nem palavras para expressar o quão importante é essa corrente para mim. Apesar que tem dias que não é possível eu participar das lives, né? Hoje mesmo estou trabalhando, mas como está mais tranquilo aqui no meu trabalho, eu estou participando. Pela manhã falei um pouco com o seu Manel. Eu venho aqui agradecer todos os irmãos da corrente que me fortalecem. E estou passando por um período de muita fragilidade e peço que todos, mesmo os que não me conhecem, né, que orem, que rezem, que canalizem energias positivas por mim, porque no momento estou me sentindo fragilizada, mas não é nada tão grave. Eu sei que tem pessoas que estão com problemas muito piores que os meus, e
às vezes até irreversíveis, só Deus para revertê-los. É mesmo gratidão a todos vocês, e não paro de admirar, de conscientizar o quanto essa corrente, que aos olhos de algumas pessoas pode vê-la como tão simples e é tão grandiosa, tão maravilhosa, tão acolhedora, que eu não tenho palavras como tantos têm para falar. É isso, Luiz. Gratidão, e todos da corrente, mesmo que não me conheçam, faça orações por Silene Nunes, por favor, porque eu estou precisando nesse momento de me fortalecer. Então, gratidão a todos e boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Graças a Deus, Sirene. Fique tranquila que o nosso irmão Manuel Inácio Clemente e toda a corrente de Salamandra estão do seu lado. Você não precisa de ter medo nenhum, que você vai vencer tudo que for necessário. Vai ficar tudo bem, pode ficar tranquilo. O nosso mensageiro vai te visitar e vai te fortalecer. No final do nosso trabalho, você vai estar se sentindo super bem. O Pai vai cuidar de você. Aos nossos irmãos que estão presentes, mais alguém gostaria de participar do nosso trabalho, fazer algum pedido, fazer algum agradecimento, passar alguma mensagem? Vanilde, boa noite, Pai de Cristo, que bom Boa ouvir. noite, paz de Cristo. Boa noite ao senhor Manuel, boa noite a todos os irmãos da corrente. Eu quero fazer um agradecimento, porque ainda no mês de janeiro, já faz uns dias, né? Mas no mês de janeiro, eu tinha uns exames para fazer. O senhor Manel fez uns pedidos para que alguém me ajudasse. Graças a Deus, recebi muita ajuda. Recebi ajuda de pessoas que eu nem conheço. Agradeço muito o seu Manel, agradeço a você, Luiz, que correu atrás para mim, que não foi fácil, que eu sei que você lutou para conseguir. Agradeço a Vânia, aqui de João Pinheiro também me ajudou, tentou de uma forma ou de outra para que eu conseguisse. E agradeço a cada um que ajudou de uma forma ou de outra para mim fazer esses exames. Eu ainda não tinha falado nada porque não teve como eu apresentar esses exames para os médicos devido à dificuldade de marcação. Só agora essa semana que eu consegui marcar para mim apresentar esses exames para o médico ver. Mas hoje mesmo estou chegando de Paracatu agora há pouco. Mostrei para o médico de João Pinheiro aqui, nessa semana, e hoje eu levei lá em Paracatu, mostrei para o médico de lá, e surgiu algumas coisinhas no exame, mas Deus e todos os mensageiros espirituais têm muito poder e vai me curar. Então, não é coisa assim de eu ficar cismada, de eu ficar sacrificando, chorando por isso, não. Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em todos os mensageiros, no seu Manel, na oração de cada um, que todos vão me ajudar a vencer e eu vou ser curada se Deus quiser. Mas eu quero agradecer de forma especial a Deus e a todos vocês que me ajudaram. Eu não tinha falado nada, não é porque porque eu esqueci ou porque eu não seria grata a quem me ajudou. Eu estava esperando eu ter um resultado para mim estar falando, né? Mas graças a Deus agora eu tenho um resultado e agradeço muito a todos vocês que me ajudaram. Que Deus, todos os mensageiros espirituais, possa retribuir a cada um de vocês que me ajudou. A todos mesmo. Porque foi muitas pessoas que me ajudaram, né? E às vezes, igual eu te falei, nem tem alguém que eu nem conheço. Então eu agradeço de coração. Que Deus possa dar muita saúde, muita paz para todos. E assim eu peço também oração para todos os filhos que estiverem necessitando de uma oração, né? Que
todos os nossos mensageiros possam estar visitando a cada um, levando essa oração, levando a saúde, levando toda a paz que for licenciada para cada um dos nossos irmãos que estiver necessitando de oração neste momento. E agradeço a você, Luiz, pela oportunidade. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a todos, seu Manel e todos da corrente. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Que assim seja. Nós aqui agradecemos a Deus por ter você nesse nosso trabalho e por ter você em nossa vida, em nossa corrente, e ao lado de meu pai. Toda a corrente de Salamandra, Vanilde, é quem te agradece por todo o seu companheirismo, por estar ao lado do meu pai, por cuidar tão bem dele, por ser essa pessoa tão presente, tão fiel. Deus te dará muita saúde, muita longevidade, muita paz, porque todos nós aqui temos que te agradecer por tudo que você faz pelo nosso irmão Manuel Inácio Clemente, coisa que a maioria de todos nós não tem capacidade de fazer, até mesmo não faz, tá? Até mesmo os que estão próximos não faz, e você está aí sempre presente e está sempre cuidando dele tão bem. Então nós temos só que te agradecer, e tudo que você puder contar com essa corrente, você pode sempre contar, que nós aqui temos um débito muito grande contigo, Valente. Muito obrigado por participar, e sempre que você puder, dá umas palavrinhas aqui, porque suas orações é muito boa e a gente sente falta, porque a gente participava dos seus trabalhos e hoje está em outra cidade e a gente não ouve. Então, sempre que você puder, faz aqui suas orações, seus pedidos, suas mensagens, porque a gente fica muito feliz com a sua participação. Graças a Deus, muito obrigado. Deus que abençoe você também, viu? Mas tudo que eu faço pelo seu Manel é por muito merecimento dele. Quem sou eu? Não dou conta de retribuir nem um pouquinho do que ele faz para mim. A gente tenta fazer alguma coisa, mas sou muito pequenininha para conseguir retribuir tudo, todas as bênçãos, todas as caridades que ele já tem feito para mim, com meus filhos, meus netos. Mas Deus está com todos nós, né? E sempre está trazendo a paz para ele, a saúde. E, com certeza, não somente hoje, mas amanhã e sempre, Deus estará juntamente com todos os mensageiros ao lado dele e de todos nós para nos proteger. Muito Assim, obrigada a vocês. amém, que assim seja. Obrigado a você. Nossa irmã Maria Madalena, Marinha, boa noite, Pai de Cristo. Boa noite, Luiz. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa noite a todos, né? É com muita alegria que eu estou participando hoje da live, que tive uma oportunidade, porque tenho trabalhado tanto e às vezes o tempo não dá. Mas em todos os sentidos, todos os dias, eu não estou ligada na live, mas eu estou ligada espiritualmente nos horários da live. Eu tenho uma graça muito grande para contar para vocês. Eu alcancei uma graça muito grande. O meu irmão Diógenes, aí de João Pinheiros, ele ficou muito doente, com problema de próstata. Aí eu pedi a Deus, pedi aos colegas de orações, pedi a corrente de Salamandra, pedi ao Manuel, e rezasse por ele, porque é uma doença muito triste, essa doença de próstata, e que ele não estava passando bem, que ele precisava de tratamento, não estava querendo aceitar o tratamento, porque a idade dele já tem quase 60 anos, 69 anos, e meio que rebelde no tratamento. Aí ele teve que usar uma bolsa, né, porque não estava conseguindo urinar. E o meu irmão hoje ligou para nós conversando, pedindo o tratamento dele.
com as intenções que eu coloquei nas mãos de Deus, dos protetores espirituais, dos médicos do espaço, pediu o Manuel e toda a corrente de salamandra da Santa Joana d'Arc. Meu irmão ligou para nós hoje totalmente sorridente, que o médico falou que se existir um milagre, aconteceu. Porque ele não vai precisar de operar, ele vai fazer apenas uma raspagem no canal da urina, e que a doença não progrediu, e que dessa doença ele pode estar tranquilo, que ele não vai morrer. Que ele, se existiu um milagre, aconteceu com ele. E que ele está bem, está alimentando muito bem, está muito bem, graças a Deus. Então, eu só tenho que agradecer. A partir do momento que eu entrei no grupo da Corrente de Salamandra, que eu encontrei o nosso Manuel. Vou falar o meu Manuel, não, o nosso Manuel. Que tem essa luz tão bonita de encaminhar cada pessoa. Minha vida mudou, a vida da minha família mudou. Não só para mim, mas toda a minha família. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Manuel, pela força, pela luz e por tudo que você tem feito por mim, toda a minha família. Meu irmão está bem, graças a Deus. Meu irmão deu nossa uma alegria muito grande hoje. E é essa alegria que eu estou compartilhando com todo mundo. Eu pedi que rezasse por ele. Então, eu agradeço a todas as pessoas que rezou por ele, que pediu por ele, e que rezaram e os protetores espirituais intercederam por ele. Ele está bem. Não vai precisar de fazer cirurgia. É só uma raspagem no canalzinho da urina. E a bolsa já vai ser tirada e a doença regredir. Agradeço a Deus muito por isso. E a Vanilde também vai ficar bem. É uma irmãzinha do nosso coração. Ela pode ter certeza que nada de mal vai acontecer, porque dependendo das minhas orações e das orações do nosso grupo aqui de Pompéu, ela pode ter certeza que nós vamos rezar por ela. E não só por ela, mas todos aqueles que estiverem enfermos, precisando de orações. Graças a Deus, eu estou andando muito ocupada, porque são várias pessoas, são muita gente que me procura. Quase não tenho entrado nas lives. Terminei de atender agora, 7h30, para mim tomar um banho e estou arrumando um jantar. Mas agradecendo a Deus e a força que Manuel me deu, é que eu estou aqui, firme e forte, na presença de Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, os protetores espirituais. Obrigado, Manuel. Obrigado, Irmandade, que nós somos irmãos. E que nós estamos unidos um pelos outros, formando uma força só, para ajudar todos aqueles que precisarem de orações. Eu não vou dizer mais nada, que eu estou aqui com muita coisa para mim fazer. É com você, Luiz. Graças a Deus, nós ficamos muito contentes pela sua participação, Marinha. Que Deus abençoe muito a você e toda a nossa corrente de Pompéu. Amém, amém. E que Deus continue abençoando o Manuel também, né, para que ele fique bom logo do joelho, que não é nada, mas é dolorido, é dor. Dor é muita coisa. Né? Não é uma doença grave, mas é uma doença em que incomoda. E da mesma forma que meu irmão está bem, ele também vai ficar, porque nós confiamos em nosso Pai. Dá um abraço por ele, Manuel. Um abraço para você, Manuel. Eu te amo muito. Estou rezando muito para você.
Ficam todos com Deus. Amém. Que assim seja. Nós agradecemos você, Maria. Que Deus te abençoe. Obrigado, viu? De nada, amém. Geraldinha, Maria Faria, Geraldinha, boa noite, Pai de Cristo. Boa noite, pessoal. Paz de Cristo a todos. Eu nem ia falar hoje, Luiz, mas aí eu vi que a Marinha estava na live. Eu achei necessário contar que, sim, acho que no final da semana passada eu passei uma mensagem para o Manel pedindo ajuda, porque as coisas ficaram muito carregadas aqui em casa. Eu fui ver o Oliene não estava bem, o Oliene estava muito carregado, e eu pedi ajuda para o Manel. E depois fiquei sabendo, meu pai também não estava muito bem, tudo fruto de coisas espirituais e tudo, e aí eu tive uma intuição, passei para o Manel pedir ajuda, fui muito atendida, como sempre, a minha família só tem a agradecer, a Salamandra, aos mentores espirituais, a presteza que o Manel sempre presta. E durante a semana, meu pai me ligou e me falou assim, a Marinha convocou eu e a Maria, nós vamos fazer um trabalho. Então, a Marinha está contando da gratidão dela, da graça que ela recebeu, e aproveitando que ela está na live, eu achei importante contar aqui. Ela também é uma pessoa de um coração muito grande, e eu queria agradecer ela diretamente por isso. Porque meu pai e minha tia estavam lá, necessitados, precisando, e ela socorreu eles, fez o trabalho para eles, fez uma oração para eles, foi muito importante para o meu pai, principalmente, que estava muito carregado, estava sendo atacado espiritualmente, e ela socorreu eles lá, em Pompéu. Ela, foi lá e pegou na mão deles e fez uma graça muito grande. E é por isso que eu digo que a corrente Salamandra é uma corrente de luz, uma corrente de apoio. E a hora que eu fiquei sabendo disso, eu pedi a Deus que a Marinha recebesse, não em dobro, mas em triplo, toda a graça que ela tem feito todos esses anos pelo meu pai e pela minha tia, e que Padre Manel recebesse igual também, porque eu tenho certeza que tudo é encaminhado pelos mentores espirituais, que eles encaminham para nos socorrer nos momentos que nós necessitamos. Sempre tem um membro da corrente Salamandra que nos dá apoio. Eu já recebi muito apoio, não só do Padre Manel, mas de toda a corrente. Aqui em Uberlândia, sempre que eu precisei, tinha São João, São Devair, todos o pessoal, São Carlos, todo mundo da corrente Salamandra, em algum momento, nos deu apoio. Então, a corrente Salamandra é isso, é um local onde a gente recebe apoio espiritual, e é muito importante isso, porque quando a gente precisa, quando a gente está necessitado, se não tiver apoio, a gente não é ninguém. Então, eu vou deixar meu agradecimento, em especial à Marinha e ao Padre Manel hoje. Tá? E eu peço a Deus que todos recebam as graças que eu também recebi, que essas pessoas que falaram hoje necessitando de ajuda espiritual, que elas possam receber assim como eu recebi. Tá? Muito obrigada, fica com Deus. Amém. Graças a Deus. Nós agradecemos pela sua participação, Geraldinha. Deus abençoe a você e toda a sua família. Amém, que assim seja. Mas alguém dos nossos irmãos gostaria de participar nessa noite de hoje? Então, eu gostaria de fazer uma oração para poder todos nós nos preparar para receber o nosso irmão. Gostaria também de fazer pedidos e agradecimentos. Antes de começar a pedir, eu gostaria de agradecer no dia de hoje pela vida da nossa irmã Maria Emília, que faz aniversário nessa noite de hoje. Corrente, que seja abençoada ela, toda a sua família, e que possamos dar graças a Deus pela sua vida, e possamos pedir
pelos nossos irmãos, Maria Augusta Rosa, nossa irmã Célia Veloso, Fátima Veloso, Alberto e Célia, Geni Costa, Lúcia Costa, Rodrigo Aparecido da Silva, Alamin Neto, Ângela Menezes, Zélia Veloso, Adalberto Lobo, Delcio José das Virgens e Sadina, que é a avó de nosso irmão. Gostaríamos de colocar esse nosso trabalho, a intenção desses nossos irmãos e de todos aqueles que já foram mencionados. Gostaríamos de pedir por todos aqueles que cada um de todos vocês tem no seu coração, tem no seu pensamento. Às vezes, alguém que você soube, de uma forma ou de outra, que não está bem, que está em dificuldade, que está passando por problemas que muitas das vezes não se encontram a solução, as famílias que se encontram por muitas das vezes sendo destruída, que peça nesse momento por essas pessoas, que nesse momento estão todos nós sintonizados, ligados a Deus, sentados ao lado do Mestre Jesus, e estamos todos unidos em fé e em oração. Estamos na presença dos nossos mensageiros. Eles podem ouvir nossas palavras claramente, podem seguir os nossos pensamentos com toda a força e com todo o poder da presença e da divina providência. Então, meus irmãos, você pode prestar uma caridade a seu irmão necessitado, junto com o seu protetor, quando você pensa nele, quando você ora por ele, durante esses nossos trabalhos, na presença do nosso irmão Manuel Inácio Clemente, de seu grande líder espiritual Salamandra, e de grandes mensageiros que regem e que dirigem esse trabalho, como nosso nobre professor Cícero Dium, a qual nós temos grande gratidão pela sua presença, pelos seus ensinamentos, e pedimos a Deus para que cada vez mais ilumine a ele, dê a ele força e permissão para estar aqui e para nos ensinar cada vez mais. Nós estamos aqui na presença dos nossos mensageiros, na presença dos nossos protetores, que estão visitando a todos os lares e estão abençoando os nossos irmãos e visitando todos esses nossos necessitados. Vamos fazer uma oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja. A todos os nossos irmãos da corrente de Salamandra, estamos na presença de Deus e dos bons mensageiros. Eles nos abençoaram e nos iluminaram. Que possamos nesse momento agradecer. Que possamos nesse momento sentir em nosso coração a presença de Deus e a presença do Divino Espírito Santo. Que a chama sagrada da vida esteja acesa em nós e que o poder do nosso Divino Mestre Jesus Cristo, pela força de sua cruz, esteja presente a guiar a todos os nossos passos. Ó Mestre Jesus, ó Nossa Senhora da Abadia, ó Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos e louvamos pela presença desses nossos nobres mensageiros, pela presença de todos os nossos irmãos que estão de todo um canto ligados a nós e a essas orações. Que Deus dai força aos nossos trabalhos, cuidai de nossos enfermos e auxiliai-nos para que possamos
trilhar os caminhos que nos conduzirão até a Ti. Senhor Deus, vós é nosso Criador, dai-nos força e coragem para viver, dai-nos sabedoria para resolver a todos os nossos problemas, conduzir e guiai a nossa vida, tornai-nos intuitivos e fortalecei aos nossos anjos de guarda, que todos os nossos irmãos nesse momento saúdam o seu anjo de guarda. Ele é o representante de Deus na sua vida. Esteja em sintonia com ele. Esteja em paz com ele. Que ele possa estar ligado a essa força sagrada, ao poder do sol, ao poder de Deus nesse momento, e possa ser fortalecido. Se algum dos nossos irmãos está com seu anjo de guarda preso, que nesse momento, pelo poder e pela graça do anjo Miguel, que possa ser quebrada toda a corrente, que possa ser liberto e que possa estar novamente ao seu lado, o seu anjo de guarda, que ele possa ser fortalecido, porque todos os irmãos da corrente de Salamandra, nesse momento, eles estão interligados numa corrente, numa só força. Então, a força de cada um de todos vocês está ligada à força do nosso irmão Manuel Inácio Clemente. Está ligada à força da corrente de Salamandra. A força de cada um de vocês é a mesma, é uma só. Vocês estão ligados, seu anjo de guarda é fortalecido. Aqueles que estão enfraquecidos estão sendo fortalecidos. Aquele que tem o poder, que tem a paz em seu coração, doa essa paz para o que está necessitado da paz. Estamos todos em equilíbrio, em consonância e em harmonia. Eu gostaria de deixar a paz, a luz e a presença de Deus no meio de todos nós. Nós agradecemos por esses nobres trabalhos, por toda a participação dos nossos irmãos e passamos a nossa palavra ao nosso nobre irmão Manuel Inácio. Boa noite, Pai, Paz de Cristo. Boa noite a todos os nossos irmãos da Arca de Noé, espalhado por este Brasil inteiro, até mesmo fora do nosso continente. A todos os nossos irmãos que se reúnem nesta Arca de Noé, nesta noite de hoje, terão agora que fazer uma concentração especial. Essa concentração especial é um desligamento do mundo material para poder entrar no mundo espiritual. Porque vivemos duas etapas. Uma etapa morre e a outra sobrevive eternamente. E nós estamos na etapa da vida, porque nós estamos incorporados em um corpo, pagando e redimindo as nossas culpas, pagando o nosso kármico, porque nós não estamos aqui exatamente porque vamos usufruir dos poderes da Terra, porque aqui é a melhor forma de viver e de aproveitar a vida. Não, nós estamos aqui no planeta da expiação. Nós estamos aqui porque somos endividados perante a Deus. E então, nós não vamos ir para a eternidade. Nós não vamos desprender da nossa matéria se endividado como somos. E se formos, nós não vamos a lugar nenhum. Permaneceremos aqui, porque aqui se faz, aqui se pagam. E voltaremos em novas etapas de vida corporal, e às vezes inconsciente, por não ter ninguém que nos esclareça a verdade. Porque veio um homem para a Terra para esclarecer a verdade. E quem aprendeu esta verdade? O mundo está sendo cobrado
Não porque ele cobram, mas porque o ser humano finge que ama e não sabe o que é o amor. Finge que gostam do Pai eterno, mas não quer ir para perto dele. Não quer. Quer usufruir dos poderes da terra, do alimento, da vadiagem, das farras, dos aproveitamentos, mas na realidade ele não quer ir para o lado de Deus. Não quer. Ele quer tudo de melhor que a terra produz. Mesmo que tenha que passar por cima da tua própria família. Mesmo que tenha que humilhar até seus próprios pais. Porque você diz, eu amo Deus, mas será? Como ama Deus? Se você não faz nenhum sacrifício para beneficiar você próprio, na sua atualidade, e preparar para a sua despedida da terra. Portanto, meus caros irmãos, aqui está Cicéron fazendo a sua lógica, dando para vocês as palavras corretas sobre você, seu comportamento, a sua dívida perante a Deus, e falando sobre as suas ingratidões perante a fé que diz que se tem. As pessoas trocam até a vida por dinheiro e começam a se corromper para ter o melhor que a terra pode lhe dar, sem dar a mínima importância para a sua eternidade, para a sua salvação. Então Deus mandou o seu filho para a terra, para que seu filho passasse toda humilhação, até derramar o teu sangue sendo crucificado, para mostrar que o ser humano tem que aprender a ser humilde. Mas será que aprenderam? Aceitam ou não aceitam? Pregam o cristianismo? Prega a evangelização? Prega doutrinas? Mas será que mesmo aquele que aplica todas as doutrinas da evangelização, ele segue corretamente a palavra amor? A palavra Deus? Não, minha gente. Vocês estão no mundo manipulado. É uma manipulação em relação a tudo. Vocês estão aqui dizendo, muitas das pessoas dizem, aquele que está no trono, ele é poderoso, não depende de ninguém que está abaixo dele. Por que não dependem? Depende até mesmo do voto direto para ser eletivo. Dependem daquele que vive no campo, no meio rural, cultivando terra, plantando os grãos. É onde que sai o alimento, aonde que sai a vida, e frutifica o homem, porque ele não vive sem o alimento. Ele não vive. Ele precisa se manter através do alimento. E da onde vem? Dos homens mais simples, dos desvalorizados, dos meios rurais. Sim, é dali que vem. E depois, as crianças que vêm ao mundo também karmicamente pagando dívidas deles e dos seus pais, que vêm autismo, que vêm aquelas crianças rebeldes, que vêm aqueles que parece que são totalmente doentes. Doente como?
O médico, ele estuda todas as funções dos seus órgãos. Hoje ele não é mais um curandeiro. Hoje ele tem os aparelhos para diagnosticar a sua doença. Um nervo desviado, visual, auditivo ou cerebral. Ele pode colocar uma válvula, ele pode colocar qualquer outros medicamentos ou tratamento cirúrgico e que ele pode se transformar você numa pessoa tranquila. Mas como ele não faz isto se ele é um médico renomado? Como que ele não consegue curar estas pessoas? Como? Se ele estuda cada ponto crucial do teu corpo, se ele estuda a cada movimento do teu corpo, as redes sanguíneas, as redes elétricas, as redes musculares, esticulares, tudo ele estuda. Existe o médico que ele especializa fazendo a sua residência para que ele possa saber. Cada um estudar um órgão e aperfeiçoar nele. Mas quem que cura esta doença? Se essa doença é do sobrenatural, não é do corpo, porque do corpo eles curam, porque eles estudaram isto a fundo. Como não cura? Como eles não podem curar uma doença, às vezes, tão simples? Aquelas crianças que nascem rebelde, altíssimo, doentes. Que doenças que se dá, que não serão curadas pelos homens sabedores, estudiosos e que estudou todos os órgãos. Principalmente quando estão se fazendo medicina, minha gente. A medicina é legal. As pessoas que falecem, que morrem com doença desconhecida, ele é totalmente aberto no que causou a sua morte para estudar a possibilidade da doença que a matou, para descobrir. Essa está dentro das aulas medicinais. Na sua sala, que eles estão estudando os corpos, não são desenhos, são corpos. Por que que existem doenças incuráveis? Às vezes tão simples. É porque a pessoa desconhece o poder de Deus e até sua dívida que você tem perante a Ele. Não é uma cobrança que Ele lhe faz. É uma dívida que você tem que pagar. E quanto destas as pessoas não suportam? O teu próprio filho. Às vezes manda para o internato, se tem condições, pagam. E se não tem, vai atrás de prefeito, de governador, para conseguir de graça, porque não resistem em ver o seu filho tão amado, que queria tanto ser como é. E quantas as pessoas cometem esse tipo de erro? Ou traz os seus filhos presos? E não procura saber a verdade, porque se não existe uma cura medicinal para aquele homem estudioso que conhece cada ponto do seu corpo, das funções orgânicas, psíquicas, então ele tem que saber que existe o poder de Deus ali. E ele então terá que fazer um tratamento no mundo de Deus.
não é um tratamento no mundo dos homens, é um tratamento no mundo de Deus. Pergunta primeiro, meu pai, o que fiz a vós para merecer tal suplício? Depois pergunto, meu pai, tu pode me perdoar para que eu perdoe e seja perdoado também pelo meu filho? Quem somos nós? Que dívida teremos perante a vós? Nos dê uma doutrina, um ensinamento para que nós podemos ajudá-la. Porque ajudando a ele, estaremos ajudando a nós. Então, isto mostra para você, principalmente mulher, não mantenha o seu nervo, a sua falta de instrução, a sua falta de doutrina, a sua falta de humanidade, principalmente quando você está grávida. Porque você está carregando um filho de Deus que vem para cumprir uma nobre missão e pagar as suas dívidas. Mesmo que o teu marido não tenha um desempenho legal com você, que seja beberrão, briguentos, suporte durante os seus 9 meses. Mesmo que você tenha que ir para a casa dos seus pais até passar este momento. Mas não dar ao teu filho as condições de ser um filho bastardo. Por falta de carinho teu, de compreensão tua. E por falta de humanidade de uma mãe. Proteja o teu filho do teu ventre. É o momento mais sagrado, é quando ele está no teu ventre. Porque ele tem informação. E o próprio Espírito vem para o conhecimento, para o recomeço e para pagar o seu kármico. Quanto mais amor, quanto mais carinho que você se dedica ao teu filho no teu ventre, melhor ele vai nascer. Em condições psicológicas muito boas, com amor muito puro e com muita tranquilidade para dar aos seus pais o retorno por recebê-la bem. Então, portanto, é um conselho e um dever que cada um de vocês tem para aquele que Deus confiou em você. Então, existe também a mulher que fizeram tanto, mas tanta maldade em vidas anteriores e que vem com aquela necessidade tão grande de ser mãe e não consegue ser. Faz tratamento, inseminação e não consegue ser. Existem pessoas que fazem inseminação 5, 6 vezes até esgotar o dinheiro, até esgotar a responsabilidade e não consegue ser mãe. E sempre acontece com a pessoa quando tem problemas ginecológicos. Mas existe pessoa que não tem. Tem problema do antepassado, tem problema de reencarnação e não consegue. Porque eles não fazem um tratamento para com Deus. Eles fazem um tratamento químico. Esquece as razões de Deus. Até pede, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me te ajudar. Mas não concentra, não sintoniza e não merece. A reencarnação, o reencontro com o mundo terrestre, a sua dívida perante a Deus, é preciso de ser reconhecidos para que vocês se errem merecedores e para que você se prepare também para receber o Filho de Deus, não o filho das trevas, que vem doente, como eu já citei,
que precisa de tratamentos evangelizador, tratamento para com Deus, para que aquela pessoa se torne normal. Ou caso contrário, você vai fazer um tratamento rigoroso, correndo o risco de mais tarde ele se matar ou matar até seus próprios pais. Porque você não fez um tratamento adequado, que é o tratamento espiritual, perispiritual. Portanto, meus caros amigos e irmãos, eu, Cícero Tchum, professor de astrologia e professor mediúnico, e que me preocupo com a evolução do planeta e a evolução do povo que vive sobre a influência planetária. Porque ninguém de vocês estão isento da proteção planetária, no seu nascimento, no seu acompanhamento e no seu desenvolvimento físico, psíquico ou espiritual. Deixar com que ele se transforma no teu corpo ao mercê de realização, sem saber de que se tratam, se torna imundo o seu mundo, se torna ingrata o seu dia e se torna infalível o seu amor. Porque você não aprenderá nada disto. Mas se você, então, reflete a verdade e ver com naturalidade a vida, então você vai conquistar o seu mundo, refazer as suas ações e editar os seus direitos. Com isso, você vai profissionalizar. Com isso, você vai unir e ter paz. E vai construir a sua vida evolutiva e destruir todas aquelas impressões que este mundo te dá. Esse mundo é angustiado. Ele te oferta cada coisa que parece evolutivo e, de repente, você descobre que é destrutivo, principalmente na questão sentimental. Seus poderes ópticos são muito prejudicial. Seus olhos, as suas visões, vê coisas encantadoras. Pessoas iluminadas, bonitas, inteligentes, e que mexe com o seu interesse. Mesmo você, em algum momento, diz, eu não posso, mas está mexendo comigo. Por quê? São suas visões. E se você fala, sou cego, quem fala comigo? É negro? É gordo? É magro? Você não vê. Então, suas visões são perigos. Porque você não dá estima aos seus direitos de ser feliz. Você se entrega pela beleza física ou pelo interesse monetário. E não é isto que é a felicidade. A felicidade não está no tamanho, está no grão em que você colhe, que é o fruto da tua vida, que é o exemplo da tua paz, que é a continuidade da sua vida. Quantas as pessoas vão se iludindo e, de repente, a obsessão se torna aquela pessoa criminosa que mata por obsessão, por omissão, que desprezam, que envenena o seu corpo, a sua mente e sai pela rua, divulgando desprezos, jurando vinganças, porque torna insuportáveis, que não tem continuidade a beleza física, tem continuidade o sentimento verdadeiro.
que aquilo jamais deixa de ser gratidão, 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 que teremos pela vida inteira. Mas quando é emoções, ilusões, são fantasia ótica, seus olhos é perigosos para se ver ou para ver. Seus pensamentos, ele captam o que seus olhos editam. E ele prescreve ou escreve o que o seu sentimento quer. E muitas das vezes se transforma em obsessão e torna você um escravo do querer, do medo de insistir, até de morrer. Por isso eu me preocupo com vocês. Eu, nessa arca de Noé, eu jorro em suas vidas o exemplo da paz. E quero que vocês se lembrem que existiu, que veio aqui nessa terra, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, derramou teu sangue, chorou de dor, mas ninguém aceita sofrer. Quantas e quantas as pessoas ainda negam a Deus desta forma? Por que eu estou sofrendo? Eu não faço mal a ninguém. Por que você está na terra? Porque você foi má. Porque você fez mal. Procura reconhecer para ser perdoado. Busca na evangelização, no cristianismo, nos apostolados, para você reconhecer os seus deveres da Terra e a sua dívida que você tem aqui em cima deste planeta Terra. Então, meus queridos e amados irmãos, a vocês que estão aqui, eu, como professor, já estou aqui também no centro de João Pedro, começando a lecionar isto para os nossos irmãos que estão em desenvolvimento. E quando estiver em Uberlândia, também vamos marcar o dia para explicar, porque é interessante, é importante a gente formar a nossa equipe, o nosso exército, a nossa equipe, a nossa arca de Noé. Não é qualquer uma pessoa que vai adaptar nela, não. Porque as pessoas vivem muito a fantasia. Porque dentro da fantasia existem os costumes, existem os antepassados, existe a história folclórica, existe um montão de coisas. E dentro desta fantasia, as pessoas querem, às vezes, dentro mesmo das questões espiritual que se divide, porque aí, às vezes, um irmão crente, ou um católico, ou qualquer pessoa, ele deduz que a espiritualidade é uma coisa só, e não é. Porque existe aqueles que vai pelo que está apegado ao plano terrestre, que vai ali levar pelos os costumes antigos africanos, e às vezes até pelas magias negras, começa a ser o candomblé. Começa o candomblé, bater o atabaque, tomar uma cachaçinha, fazer o mal, fazer o despacho, fazer o que o povo querem. Porque ali edita o médium e também as influências negativas que nele se incorporam. E dali, então, aquelas pessoas que costumam ali não vão acostumar com vocês. Porque vocês são esotéricos. Você vive de verdade, expondo a verdade, pacificando dentro da verdade. Longe do fumo, da bebida, vocês estão isentando de vícios físicos para poder levar aos nossos irmãos a doutrina, aquele que já partiram para o outro lado espiritual. Mas os outros estão mantendo eles a crimes, ao apegar a terra, a beber e comer. Então, aquelas as pessoas que já habituaram nesse ritmo, não vai ficar ao lado de vocês. Não vai adaptar ao lado de vocês. Porque é mais gostoso. Ele ali é dança, ele bebe, ele fuma, ele come, ele faz tudo, é mais gostoso. E aqui, no esoterismo, vocês pregam o evangelho.
Vocês falam de paz, vocês falam de amor, e o espírito não precisa beber, não precisa comer, ele precisa ser iluminado para viver a eternidade. Então, essa é a diferença. É mais simpatizante aqueles que já acostumou ali, que já desenvolveu nesse ritmo. Aí é um problema que vocês têm a mais para doutrinar aquela pessoa e doutrinar os espíritos que a ele acompanham. Porque são espíritos de mau interesse, que embebedam, que faz o mal. Então, identifica com aquilo que se chama de cavalo. É tão insignificante que é cavalo, é égua. Então, minha gente, aí é que vem as diferenças. E aquelas pessoas empolgadas a isto não gostam de vocês, que pregam o evangelho, que falam de paz. Os nossos catecistas, eles não gostam. Chamam vocês de fracos, retardados, distante da realidade. E não faz nada para ninguém, não comanda ninguém, não desmancha o mal, não faz o mal. Mas vocês é que estão corretos, porque são esotéricos. E vocês têm a obrigação, sim, não de desprezar os 21, e nem esses 21 físico. Vocês têm que doutrinar tanto o material como doutrinar o espiritual, ensinar o caminho da paz. Mas eles têm dificuldade de entender. Muitas das vezes não aceitam as doutrinas. Mas vocês nada podem fazer. O sofrimento é que mostra, a dor que mostra o caminho do amor. Porque mais tarde serão desprezados por esposa, ou mulher pelo marido, o marido pela mulher, serão desprezados pelos filhos que maltratam, é o que nasce rebelde, todo apavorado. Então, ali, pagam. O pecado bate na porta do pecador. Se você amar, você atrai coisas ruins. Até seus filhos não são bons. Você precisa ser doutrinados, precisa aprender a fundo a se comportar para não perder a dignidade de ser pessoas boas, honestas e felizes. Portanto, agora eu darei uma palavra escrita para vocês. Preste bem atenção. Cícera de 1. Eu poderia hoje fazer um exercício com vocês? Poderia. Porque um exercício mental sempre é bom. Desenvolve a mente, te dá conhecimento, te prepara para poder conquistar a felicidade, te ensina a lutar para ser feliz na vida pessoal, profissional e sentimental. Porque o estressado perde emprego, perde família, é levado ao alcoolismo e até mesmo à droga, até mesmo cometer suicídio ou crimes, porque ele começa a ser completamente dominado por uma existência negativa do espírito inferior. Quando ele desacredita, porque eu fui injustiçado, ninguém erra, eles erraram comigo, eu estava correto e tive uma discussão, alguém pegou no meu pé, fez a cabeça do chefe, do meu gerente, ele me mandou embora. Você não se depara com o seu erro? Você não vê o que você deixou de fazer para o bem próprio ou para o bem da sua empresa? Você só culpa as pessoas que estão à tua volta? Você não parou para ver que podia ter uma força negativa usufruindo a você e as pessoas que estavam próximas de você para fazer o que fizeram? Por que chorar depois de perder?
Por que culpar todo mundo, não a você? Então, como fazer para que a gente possa destruir estas forças do mal? Todos vocês que trabalham numa firma ou num lugar que tem muita gente, você sempre está observando que alguém não gosta de você. E quando isso acontecer, não é discutir, dar as costas, é você teve uma presença do mal, uma percepção. Aproxima desta pessoa vagarosamente e procura fazer alguma coisa interessante para essa pessoa. Conquista esta pessoa que você vê que parece não estar sendo seu amigo. Porque aquela pessoa está, às vezes, obsidiada. E aquela entidade que está com ele, não tem nada contra você, não simpatiza com você. Então, nesses instantes, todos vocês que trabalham num grupo, numa firma, vocês veem isso. Existe isso. Isso é existente. Sempre tem alguém em que não suporta ver você. Mas ele não suporta por quê? Nada você fez para ele. É porque tem uma entidade que está aproximando e vai ser usado para denegrir a tua imagem. Então, você tem que conquistar aquela pessoa para você vencer aquela entidade. E, de repente, aquela pessoa vai ser engraçado. Quando você entrou por aqui, eu não ia com a sua cara, não. Hoje você é tão amigo. Você é pessoa tão boa. Isto acontece quase sempre dentro de alguma repercussão ou de uma firma que a qual vocês trabalham. Então, vocês têm que perceber a influência negativa num tipo de olhar, num tipo de se comportar diante a vocês. Porque estas entidades são aproveitadoras e que aproveitam dos momentos oportunos para poder tirar você até do teu trabalho. E quando eles conseguem e começam a mexer com você, você trabalha dentro de uma firma 3 meses. São 3 meses aflitos. Por quê? Você sai dali com mau humor, com influências negativas próximas de você. E quando você chega na sua casa, você não está com apetite, você não tá inspirado para bater um papo com a esposa ou a esposa com você, você não está suportando o grito do filho, a televisão ligado alto, você está completamente dominado, obcecado e está também com a inspiração diferente. Eu quero paz, eu não quero grito, eu não quero conversa alta, não quero que me faça pergunta, mas você levou aquela influência do teu trabalho para dentro da tua casa. Então, tudo isso é muito prejudicial. E aí fica com mau humor. No outro dia, vai para o serviço daquele ódio, tendo que enfrentar os mesmos olhares. Eu cochicho. E aí, durante todo o tempo que você trabalha ali, você está correndo o perigo de perder até a sua própria família. Porque você não teve estrutura para entender que uma entidade inferior estava corroendo você, estava acabando com você numa guerra fria. Vagarosamente. Você não teve como entender. E depois, quando você supera tudo isto, as pessoas começam a simpatizar com você. Porque existe a antipatia e a simpatia. Quando você é antipatizado, você não para nem serviço.
Lugar nenhum, por mais que você queira, você não para, porque você quer agradar, você desagrada, você puxa saco. Então, não para. E quando você é agradável, quando você tem a simpatia, até os inimigos tornam amigos seu. Porque você quebrou aquela força negativa. Então, é isto que se devemos fazer para que podemos, então, atrair o bem, conquistar a paz, desfazer das maldições e viver bem numa união perfeita. A união faz a força. Sempre disse, e é verdade. Quando nós estamos unidos, felizes, tudo é maravilhoso. Tudo é pacífico. Você senta na sua casa, pega uma comidinha, põe na mesa, vai comer com o teu marido e teu filho, te dá uma graça, você ri, bate palma, você conta história, conta casa, você está feliz, você está bem. Então, isto é que é o mundo encantado para cada um de vocês. O mundo encantado não é você ir para o salão, se vestir, pentear, ir para um show alegórico, gritar, pular, vibrar, e depois beber, se embriagar, chegar em casa com náusea, com vômito, no outro dia ter ressaca. Essa não é a sua felicidade, não. Essa é a sua fantasia. Que a felicidade é ter quem a gente quer perto da gente e a gente usufruir aqueles poderes benéficos do amor. Sorrir e ficar maravilhado pela vida que você tem. E com isso você conquista mais vida, você conquista dinheiro, você monta a sua vida, você monta o seu patrimônio, e quando você começa a exagerar nos gastos, nas suas festas, nas suas farras, se você for contabilizar no fim do ano, você gastou inutilmente tudo que você ganhou e não construiu nada. Às vezes está até endividado, porque você não soube administrar a sua vida, a sua felicidade, e com isso você perde a administração do seu lar, do seu dinheiro, do seu sentimento e do seu emocional. Precisa que vocês aprendam a viver, porque existem milhares de pessoas endividadas por querer só farra, por querer só coisas bonitas, por querer só demonstrar para o público que eu posso. E, no fim, vai contabilizar, está devendo um, devendo outro, devendo outro, e não está dando conta de manter nem a casa mais. Tudo por fantasia, por tolice, por obsessões, por negatividades. O quanto viver feliz, conquistar a felicidade, é entender as suas razões. Porque se você acha que pode fazer tudo, pensa quantas as pessoas que você já viu morrer, jovens, suicidados, assassinados, acidentados, doentes, até pessoas da sua própria família. E de um dia para o outro, desfora, cheira mal. Às vezes até mesmo tem que suportar mais rápido, porque não está mais aguentando, não aguenta mais o corpo. Então, que vale você estar numa urna, de mãos para cima, umas rosinhas jogadas por cima de você, e alguém olhar na sua cara e falar, você já divertiu bastante, hein? E agora? Vai para o pó da terra, sem levar nada, porque nem roupa você veste. Eles te vestem. Porque você veio sem roupa, mas foi vestido pelos seus pais. E você vai sem roupas, porque é vestido de quem te prepara, para a funerária que te prepara, porque você já não veste mais. Então, quem é vocês? Por que não usar toda a sua vida para ser feliz, para criar uma família, para ter amor,
para deixar essa fantasia, para viver a realidade, para construir o seu ninho de paz. Então, agora, eu vou deixar 3 palavrinhas para uma entidade que está aqui, para depois vir os ciganos encerrar o seu trabalho. Essa entidade diz assim: meus irmãos, esse Seridium é muito profundo. Às vezes é até difícil de entender. Mas é preciso entender. Porque tudo que ele fala é correto e tem razão. Tem muitas razões. Porque eu nasci e era muito linda. Cresci com meus 15 anos. Eu poderia escolher o homem que eu quisesse. Multidões de pessoas brigavam por mim. E eu achava o máximo. Os meus pais sofriam com isto. Até então, eu fui escolher um grande homem de poderes aquisitivo altíssimo. E olhei pelos palácios infinitos, que ele tinha belezas infinitas e dinheiro para que eu pudesse fazer o que eu quisesse. Eu optei por ele. E com ele, eu tive 3 filhos. E, de repente, ele me transformou numa verdadeira escrava. Gostava do cabelo comprido, ele mandou cortar. Gostava de me vestir alegoricamente, ele tirou minhas vestes. E ele formou um harém para ele, dentro daquele espaço muito grande que tínhamos de vida, e levando diversas mulheres, que era piscina, saunas, e me deixava trancado. Eu me revoltei com a vida e levei os meus filhos. Não dava a mínima importância para mim, porque eu não importava com eles quando eu vivia na minha fantasia. Vivia ao lado do pai, naquelas fantasias eróticas mais vergonhosas do mundo. E eu trancado. Então, algum dia, eu parei de dizer e falei para mim: como a gente erra. Se eu tivesse hoje morando em um bangalô, e tendo meus filhos ao meu lado, e tendo um homem que me amavam, eu seria muito mais feliz do que a vida que eu levei e do que a vida que levo. Que sofrimentos horríveis este meu. Que tristezas esta minha. Que infelicidade eu tive de achar que eu podia tudo pela beleza que eu sempre tive. Hoje eu vi o quanto isto é enganador. Meu sofrimento é horrível. Aí eu preparei envenenamento para mim. E eu estava no meu quarto, trancado, sem saber o que fazer da vida. Então, eu disse para o mundo inteiro: meus queridos irmãos, não vive a mentira. Não vive a beleza que se tem. Não vive a vontade que você tem de viver e de querer dominar o mundo.
vive a realidade. Toda a minha beleza, ela foi se transformada em ruína. Tudo que eu queria já não posso mais. Tudo que me deram já me tomaram. Nem meus filhos me suportam, não me querem. Então, o que eu quero mais da vida? Então, eu me matei. Me matei. E ao desprender da matéria, que eu achei que morrer acabou. Não existia mais outra vida. Mas quando o meu corpo caiu no chão, o meu espírito desprendeu. Eu falei, oi, mas que eu estou aqui, o meu corpo estendido ao chão. Aí dizem, naquele corpo estava preso o teu espírito. E por você não aprender as coisas real, você sofreu, você pagou, e você agora partiu para o outro lado da vida. Que outro lado da vida? Para onde eu vou? Agora, seu mundo não é mais físico. Seu mundo é espiritual. Eu não vou deixar você sofrer. Não vou te levar para um relento, um ranchinho, num lugar que não tem nenhuma mordomia. E lá você passará por 3 meses. E depois nós vamos verificar para onde te levar. Aí me levaram para um lugar que eu fiquei apegada ainda à comida. Fiquei apegada às coisas da terra. Mas nada tinha. Eu passava fomes horrorosos. Passava frio e não tinha com o que me cobrir. Chorava, mas chorava arrependidamente. E um dia eu vi meu pai e minha mãe em pé à minha frente. E eu estava descomposta, estava nua. Aí minha mãe falou assim, não tenha vergonha, minha filha. Você nasceu assim. Não tenha vergonha. O pai falou, não tenha vergonha, minha filha. Você foi embora assim. Aí eu disse, de que se trata? Eles dizem, você não nos quis porque eram pobres. Não me quis como pai. E não me quis como mãe. A mãe falou, e agora você tem fome, eu vim matar a tua fome. Você tem sede, eu vim matar a tua sede. Aí eles me alimentaram, eu estava tremendo muito de frio. Me cobriram, passaram a mão no meu rosto e beijaram a mim. O coração de um espírito também tem sentimento. Chorei. Chorei amargamente, chorei arrependidamente. E, de repente, quando eu procurei para eles, eles não estavam mais perto de mim. Mas eu estava aquecido. Eu não tinha fome e não tinha sede. Aí deu os 3 meses. Aí veio uns anjos e falou, vamos para um lugar melhor. Você passou pela aprovação. Você não tentou fugir. As portas ficaram abertas e você poderia ter ido para qualquer lugar que você quisesse. Aí me levou para um lago muito bonito, tinha sombrio, tinha música e não tinha fome, não tinha sede e não tinha dor. Aí me mostrou o mundo que eu vivi, que era o mundo da mentira, o mundo da fantasia. Eu usufruí o que eu não devia ter usufruído, a beleza física. Aí eu comecei a entrar em pânico. O que faço? Você vai voltar para a Terra e nascer numa família carente, mas vou te dar inteligência para você estudar e formar e ser alguém de bem. Aí eu voltei, reencarnei, cresci numa família bem simples, me informei, tornei uma médica e fui cuidar de pessoas doentes, de leprosário,
de leprosário, não queria unir a ninguém, não queria me casar, não queria ter filho, eu queria cuidar de doentes. E depois apareceu um colega, um médico, e me propôs esse casamento. E eu aceitei. Eu estou cansado desta vida, e a prática do bem é bom, mas eu não posso viver só para ela. Aí eu fui viver com este médico e tive meus 3 filhos, que eram os mesmos de vidas anteriores. E esses filhos veio para me dar amor, carinho. E logo quando eu estava no auge de uma felicidade muito grande, veio uma tempestade. E nessa tempestade, outra vez eu vim a falecer. Ficou meu marido e os meus filhos. Aí eu já fui por um lugar muito bonito, muito esclarecedor. E lá tinha uma senhora que abriu uma página de um livro e diz assim, olhe aqui, lê, por favor. Eu fui ler, dizia assim, tudo que você se passa neste mundo da Terra não te valerá nada se você não aprender esse caminho que te leva à eternidade. Simplicidade, humildade e amor. E você passou por isto na vida espiritual e passou por isso ao voltar à Terra e agora você ganhou a salvação. Deus está te esperando. Vai para a eternidade. Por isso eu aconselho a todos vocês, não vive fantasia, não. Vive a realidade. Não deixe de amar as pessoas que te amam. E preste bem atenção, que a vida te oferecerá muito e não deixará você sofrer como eu sofri. Boa noite. Eu vou pedir licença a Deus para Deus licenciar. Com a chave que foi aberta, com a mesma vou trancar. Mas já é rainha do mar, oh, mas já é rainha do mar. Abençoe estas águas para ti cura, tira toda maldição e te abençoa. Salve o Pai, Oxalá, Jesus Cristo Redentor, esse nosso poderoso, Ele é seu Salvador. Oh, minha gente, acabo de chegar, abra a porta, minha gente, deixa nego velho entrar, abra a porta, minha gente, deixa nego velho entrar, ele só quer te abraçar, te deseja uma paz e tirar a perseguição que tiver no seu caminho e trazer paz e união para dar força a todos vocês que são filhos de Deus e são meus irmãos. Lá do céu vem caindo uma coroa no chão, apanhai ela com jeito, ela é da Virgem Conceição. Visite agora, visite nesta hora, Senhor menino Jesus, São José, Nossa Senhora. O trabalho da meia-noite é um trabalho excelente. Acorda quem está dormindo, levanta quem está doente. O trabalho da meia-noite é um trabalho excelente. Acorda quem está dormindo, levanta quem está doente. Adeus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Adeus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Meus queridos irmãos,
peço para Sônia Maria para tirar todas as entidades que estiver próximo dela, no lar dela. Hoje ela está agitada, nervosíssima, mas é porque esses aproveitadores espíritos amaldiçoados vêm, o emocional altera a glicose dela, traz para ela doença, traz para ela desespero, tira isso dela, nós estamos cuidando dela. Nós queremos que ela fique bem, que ela fique sorridente, alegre, feliz, não dá dor de cabeça, não altera a glicose, não venha pressão descontrolada. Nós precisamos de recuperar ela. Deus dê para ela muita paz e conto com as orações de toda a corrente de Salamandra em prol de Sônia Maria. Então, nós estamos agora levando um abraço para nossos irmãos em Popel, em Paracatu, em Cristalina e Dom Finópolis de Minas, em Brasilândia, Ângela Maria, e também nossos irmãos no Riachinho, e todos nós que estamos aglomeradamente dentro desta corrente aqui, e também em Curvelo, os nossos irmãos lá, em todos os lugares, onde que tem um de nós, estaremos junto com vocês, até na quinta-feira. Que Deus abençoe a todos e ilumina a todos os nossos irmãos na graça e no poder da eternidade. Ficará encerrado na parte espiritual, aguardando o encerramento material. Até breve. Fica com Deus. Pois é. Graças a Deus. Tudo aí. Oi, Luiz. Vamos encerrar os nossos trabalhos agradecendo a Deus e pedindo aos nossos mentores espirituais que nos ajude a entender esse ensinamento, porque é uma luz muito grandiosa que está brilhando em nossas vidas, em nossos caminhos. Como ele mesmo disse, não é fácil de entender e nem de viver, mas que os nossos protetores, com a graça de Deus, que nos ajude, que dentro dessa arca nós vivenciar esse ensinamento, porque são o crescimento da vida. Nós agradecemos ao poder de Cícero de que nos traz com toda clareza, com toda generosidade, esse ensinamento, a nossa corrente, a todos nós. Agradecemos ao poder de Salamanes e agradecemos a Deus por nos ter permitido que nós tivemos uma live muito grandiosa, de muito ensinamento, tanto o evangelho como as mensagens dos mentores espirituais. E também dos nossos irmãos, que tem um valor específico, a mensagem, o agradecimento que cada irmão traz dentro da corrente. Nós vamos também entregar nessa oração aos mentores espirituais por todos os pedidos que foram feitos e por aqueles ainda que ficou de lado, que nós vamos incluir todos os nossos irmãos nessa oração, aqueles que necessitam, aqueles que estão precisando de uma cura, de uma ajuda, a dona Sônia, como falou o Sr. Manel aí, para que eles possam receber de Deus, da espiritualidade, esse medicamento, esse bálsamo de auxílio em toda a sua dificuldade, quer dizer, em todas as nossas dificuldades. Nós vamos fazer a nossa oração, que é a que Jesus nos ensinou. Essa oração é um agradecimento a Deus, um agradecimento a todos os mentores espirituais. E com ela nós deixamos essa live encerrada nessa noite de hoje, na presença de Deus e de todos os nossos mentores espirituais. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Agora, continuamos em oração, que é a oração que nós dizemos ao anjo de guarda de São Manuel, e a todos os nossos anjos de guarda e os anjos de guarda de todos aqueles que pediram a oração nessa noite de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal, que assim seja.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, se entregue nas mãos de Deus, e com essa oração ficará encerrada a nossa live, nossos trabalhos dessa noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa noite, São Anel, boa noite a toda a corrente. Com você, Luiz. Boa noite a todos, Paz de Cristo, até quinta-feira. Boa noite a todos, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Boa noite, Manel. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Fica todos na paz de Deus. Paz de Cristo. Boa noite a todos. Paz de Cristo. Até quinta-feira. Dá boa noite, Carlos. Né? Ei, Boa noite a todos, fiquem com Deus.